Olha, desde 1988, com a nossa Constituição Cidadã, os brasileiros, os nordestinos e particularmente os alagoanos têm um parceiro de primeira linha e de primeira ordem para a garantia dos seus direitos e deveres também. A nossa Constituição nos deu o Ministério Público. É isso mesmo, nos deu. Se a gente não tem o nosso direito elementar, não sabe aonde correr, todo mundo já sabe. Vou te denunciar no Ministério Público. Exatamente. É um parceiro de primeira linha. Se a escola não funciona, Ministério Público. Se não tem água, Ministério Público. Se a segurança está mais perigosa que os bandidos, Ministério Público. E uma das pessoas que vem, nós temos aqui em Alagoas grandes promotores de justiça, que sabe desse dever, respeita a lei, não é só um fiscal da lei, do cumprimento do ato do legislador. Ele é um praticante e é um parceiro de primeira linha. Ele não é só um promotor de justiça concursado, é também um promotor de justiça, como vários outros, graduado, especialista, mestre, doutor, um dos membros, já foi membro, porque eu acho que esse é um cargo que não dá para falar no passado, ainda é um dos membros do Conselho Estadual de Segurança. Teve uma atuação muito forte na Secretaria de Segurança Pública e hoje ele é o coordenador do Grupo de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens, o GAESF. Eu estou falando do promotor de justiça Ciro Blatter, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, uma estima muito grande. É um amigo que eu vi vencer várias coisas, inclusive pessoais, é um vencedor, e que tem como missão dar o seu trabalho, a sua vida, para que alagoanos que o adotaram tenham melhores dias. Porque o combate à sonegação fiscal é um enfrentamento pessoal que ele tem momentos da vida dele que ele tem que se preservar. Porque o sonegador, nós já tivemos casos de alagoanos que foram enfrentar sonegadores e foram emboscados e assassinados. Aqui na Secretaria da Fazenda tem um nome aí, eu vou preservá-lo, né? Mas que marcou, resolveu combater. E ele está aí nessa batalha, porque esse dinheiro já vai ter destino certo. Mas nós vamos saber mais detalhes sobre o que vai ser feito com o dinheiro público da sonegação fiscal. Primeiro, eu quero agradecer ao senhor por estar aqui com a gente. É uma honra entrevistar o senhor, uma pessoa que eu tenho uma estima, uma consideração, uma amizade, um carinho, um respeito, né? Primeiro, como é ter a vida... Eu acho que você tem uma vida regrada, né? O combate à sonegação fiscal e lavagem de bens, eu acho que coroa toda uma trajetória. Começou quando esse trabalho? Permita primeiro, professor Arnaldo Ferreira. Eu sou grato também, professor. É também um acadêmico como eu, né? Graduado na UFAL, especialista, mestre, né? Que brinda ao alunato com toda essa experiência e conhecimento e com o jornalismo que eu considero um jornalismo seríssimo, né? Nem todos, nós temos ótimos profissionais em todos os campos, em todas as instituições, mas seguramente, Arnaldo, você está entre os melhores que tem, né? Com honradez, com doçura, mas uma doçura ética, né? Trazendo, então, a informação de uma maneira correta às pessoas. Porque eu acho que o jornalismo, nesta qualidade, é que informa, sim, o cidadão. Porque o cidadão precisa estar sempre abastecido de informações, sejam diárias, culturais, o que seja, mas ele tem que ter... Que ele vai nortear a vida dele com a informação. Exatamente, que permite que ele tome as decisões corretas durante a vida. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu ia começar com uma pergunta quando começou o GAESF. Quando você decide ser promotor de justiça? Veja bem, eu antes de vir
de vir para a área pública, né? Eu comecei como economista, né? Fui economista de uma multinacional durante quase 20 anos, né? Fiz uma carreira, né, multinacional e eu tenho familiares aqui em Alagoas, pai de pai. Sim. E a minha família, que é engraçado é uma família composta por promotores e magistrados. Em Alagoas, né? Eu já tinha um primo primeiro, promotor de justiça, da velha guarda, já até falecido, um outro promotor casado com a prima primeira. A minha prima, atualmente, eu tenho uma prima também no MP, e eu tenho, na parte da família da mamãe, eu tenho um outro promotor também. Então, assim, já existia uma veia. Eu já tinha intenção de fazer direito, mesmo trabalhando como economista e tal, terminei fazendo direito. E numa das férias que eu passei aqui, essa minha prima foi extremamente solícita e conversando comigo sobre as mudanças que estavam havendo no Estado, no Ministério Público, me convencendo a fazer o concurso. E foi assim que, então... Você muda tudo e vem para Alagoas? Mudei tudo, né? Saí de uma empresa já de 20 anos, já tendo morado fora do país, etc., né? Com algumas atividades fora do país, mas eu achei que eu podia, de alguma maneira, contribuir para o estado de coisas, né? Porque eu, com toda a sinceridade, eu sempre fui muito crítico enquanto... profissional de multinacional, né? Sim. Eu vim, só depois que eu já estava aqui há 5, 10 anos, eu vim ver o Estado adotar ferramentas que eu já tinha visto lá atrás, que eu já conhecia, sistemas de qualidade, 5S e outros. Eu tinha visto isso lá atrás. Numa empresa privada? Na empresa privada. Quer dizer, a empresa privada... E aí, quando você vem para Alagoas, você entra no Ministério Público, você se depara com um regime político, eu vou, assim, usar até um pejorativo, no mínimo estranho, né? Porque era um estado tão rico em belezas naturais e uma pobreza muito grande. E na verdade... Isso mexe contigo? Mexe, com certeza, né? Quando a primeira comarca que eu assumi como promotor, que foi Novo Lino, né? Uma comarca extremamente pobre, extremamente violenta, divisa de Estado, né? E, no entanto, muito rica com cana-de-açúcar. Rica com cana, com fazendas e tal, né? Mas, assim, a riqueza mal distribuída, né? O centro, propriamente, das pessoas, né? Com a pobreza, assim, economias quase... caseiras, né? E pessoas vivendo muito de benefícios do Estado e tal. Então, você chega, na época, em 98, você não tinha... Eu já tinha celular, mas não pegava. Você tinha um celular na... Tinha que subir nos lugares altos, você tinha um celular na vara, na comarca, mas que só tinha uma linha, e era um inferno para você falar. Então, quer dizer assim, aí você que estava... Eu trabalhava na Avenida Paulista, né? E vem para Novo Lino. Vem para Novo Lino. Então, tudo a ver, né? Avenida Paulista, o centro da riqueza do país. Exatamente. Com o centro da pobreza da Zona Canavieira. Exatamente. Na verdade, quando eu fui para Novo Lino, o primeiro dia que eu fui, eu passei direto, eu achei que aquilo era uma vila, um povoado. Aí eu fui embora, passei, tinha até uma polícia rodoviária antiga lá, um posto. Quando eu cheguei lá embaixo, eu vi, bem-vindo a Pernambuco. Falei, opa. Passei. Perdi a entrada. Aí voltei e parei na polícia rodoviária e perguntei onde é que é a entrada para o Novo Lino. Ele falou, não, é aqui Novo Lino. Ficasse lá quanto tempo? Eu fiquei lá cerca de 1 ano, porque 1 ano depois eu fui promovido para Palmeira dos Índios. Aí já saiu para uma situação aparentemente diferente, mas muito pobre também, né? Pobre também, com aspecto de problemas violência, indígenas. Fronteira indígena, né? E nessa época, o Procurador-Geral de Justiça era o Dr. Leão Araújo, sabia que eu era economista, que já trabalhava, que eu brinco sempre o seguinte, apesar de estar há mais de 30 anos sem
sem atuar na economia, mas eu ainda sei fazer conta. Né? Da economia eu sei fazer conta. E naquela época, então, o doutor Lean me trouxe para a Fazenda Pública. Eu saí de Palmeira dos Índios. E vim aqui para essa. E vim para as fazendas públicas, que é onde tem os grandes litígios contra o Estado, bilhões e bilhões de reais. A sede hoje fica em frente ao Tribunal de Contas, é essa? Qual? Do Ministério Público, os promotores do Ministério Público ligados à Fazenda Pública. Fica em frente à CEUNI. A CEUNI, né? Ali em cima. Aquela que tem ali próxima, em frente ao Tribunal de Contas, também fica... Ali é o CAOP, é o Centro de Apoio Operacional. Porque aí você tem algumas coordenações criminais, coordenação de educação, coordenação de meio ambiente, ficam todas ali. E a Fazenda Pública lá em cima. A Fazenda Pública lá em cima, lá perto ali, bem em frente àquele edifício de esquina. E aí você depara com um Estado, por exemplo, nessa época, eu acho que a gente viu no país as operações da Polícia Federal contra gestores municipais. Isso. E nosso Tribunal de Contas não via o que o Ministério Público Federal, o Estadual, o TCU viam. Como é que você viu essa situação? Na Fazenda Pública. Num primeiro momento, primeiro você tinha uma quantidade de processos absurda. Eram 3 varas, né? Continuam sendo as 3 varas, mas... E processos relativamente complexos, porque a Fazenda Pública é tudo. Você vai, desde a discussão do funcionário público, do salário dele, se está errado, se está bem enquadrado ou não, a desapropriação, a abertura de uma estrada, uma obra superfaturada e por aí vai. Compras irregulares, quer dizer... E aí, sem querer, você estava já endereçando, indo em direção. Exatamente. E eu passei 5 anos na Fazenda Pública. Um dos casos que ele chamou a atenção naquele momento lá, que você inicia ali, é o quê? 2000 já, não? Era 2001, mais ou menos. Algum caso ele chamou a atenção? Você tinha alguns casos aqui. Teve um desvio de dinheiro na Secretaria de Saúde, né? Onde dinheiro, sem citar o nome das pessoas, mas... dinheiros, por exemplo, do Fundo de Crianças Cancerosas desviados para particulares. Né? Falsificações. Essa foi assim, uma grande vitória na época. O Banco do Brasil, que teve uma atitude muito ética, devolveu ao Estado, naquela época, algo como 1.800.000, porque ele reconheceu que foi fraudulentamente movimentada a conta para beneficiar a terceira. Tiveram alguns apartamentos beira-mar bloqueados na época. E você já nessa toada? Já nessa toada. A discussão teve também desvio de dinheiro no DR, também por outras pessoas. E sempre se buscando recuperar esse dinheiro. Porque a grande verdade, né, é o seguinte, as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso. Quando fala assim... dinheiro público. Não é dinheiro público, é dinheiro nosso, que está sendo gestido por um eleito. Por um momento. Por um momento. Então, quando você É legal você falar isso, porque, às vezes, a gente faz algumas matérias e o gestor leva aquilo para o lado pessoal e acha que, naquele momento, ele está apenas gerindo uma coisa que não é dele. Transitoriamente. Porque quando você vai a um supermercado... Você me disse uma palavra outro dia, entrevistando você, com relação à sonegação, que o sonegador, ele às vezes se esquece que ele está se apropriando ele é apenas um repassador. Exatamente, porque assim, quando você vai... Todos nós, a carga tributária nacional, ela é injusta. Quando você comprar um arroz que você paga 17%, mediamente as alíquotas aí variam, mais 17%, então se você está embutido, vamos fazer uma alíquota de 18%, e você pagou R$100, na verdade o dinheiro que deveria ficar para o empresário seriam 82. Sim. Os 18, ele tinha que repassar para o Estado. Como você disse, é um mero repassador. Mero repassador. Aí o que ele faz? Quando ele fica com esses 18, primeiro, você tem toda a sonegação fiscal, um enriquecimento ilícito, uma pulverização, né? Porque a grande pergunta é o seguinte: por que se sonega?
Por que se sonega? Se ele já tem ali garantido o ganho do lucro, Você tem o ganho do lucro, mas ele não quer pagar o custo do capital de giro e ele quer aumentar indevidamente o patrimônio pessoal. Então, ele pulveriza isso E não é exagero, eu acho, dizer, aumentar seu capital pessoal às custas do sofrimento alheio. E quem tá pagando? Aquele que você descontou os R$18 de imposto. Não é exagero a gente lembrar que nós temos uma população de 3.300.000 alagoanos, mais de 50%, 1.800.000 alagoanos estão no CAD único, que é o cadastro da miséria. E desses, Arnaldo, o problema não é... Às vezes você coloca isso e fala assim, mas isso você está falando piegas. Não é não. Não é piegas, não. Porque você tem 370 mil pessoas, 11,3% da população por aí, que estão classificados como miseráveis. Miséria extrema, né? Extrema. Aquele que ganha até R$3 por dia, um pão e meio. Como é que você chega... nós vamos chegar nesse sujeito que está aí nessa situação extrema, aí você já vê o mapa da sonegação. Como é que você chega a esse grupo de combate à sonegação? Que ano você chega nesse grupo? Eu chego nesse grupo em 2017. Eu estava na Começa ali um trabalho mais forte, né? Mais forte. Eu estava... Aí depois da Fazenda Pública, eu fiquei um tempo... 5, 6 anos na execução penal, né? Controle de cadeias e prisões, etc. Que é uma área também crítica, né? Muito crítica, uma área que, assim, muitas vezes não tem atenção devida. O Estado brasileiro não ressocializa. Não ressocializa. As cadeias, de um modo geral, eu quero até fazer um parênteses, que até na gestão atual do coronel Marcos Sérgio, ele tem uma outra dinâmica. Ele tem uma outra visão do problema. Você vê tanto que você tem 7 anos que você não tem uma rebelião no Estado. Enquanto outros estados você tem a toda hora. É um caos. É um caos. Então você... Ele acabou com os controles que tinham dessas quadrilhas organizadas. As quadrilhas organizadas, separou, conseguiu levar trabalho, atividade, estudo. Né? Hoje em dia... Você tem algumas atividades profissionais, por exemplo, o que você falou um pouco antes é extremamente importante. Não adianta o sistema judiciário colocar uma pessoa, mediamente uma pessoa fica presa 4, 5 anos, não passa disso, é muito difícil. A lei favorece. A lei favorece, tem todos aí os caminhos e tal. Aí você prende esse cidadão, joga num depósito de presos. 5 mil, 6 mil... É a expressão mesmo, depósito de preso. Aí daqui 4 anos você volta lá e você diz assim para ele, pronto, você agora vai ser libertado, você está ressocializado. Arnaldo, esse cara vai voltar. Para o meio que está? No mesmo meio, estigmatizado, porque não tem jeito. Quem sai da cadeia e seus familiares tem o carimbo. Tal. Então, assim, onde é que você para quebrar esse ciclo, você precisa dar a ele possibilidade de ter uma ocupação digna. Por exemplo, um dos cursos que eu acho mais importantes que tem dentro da cadeia, educação. Mecânico de moto, comunicação, possibilidade de via EAD, o ensino à distância, já foram formados, sei lá, uns 4 ou 5, se formaram. Então, quer dizer, você está abrindo a janela... É pela educação. É pela educação. Não tem jeito. Aí tem uma outra coisa. Eu quero aproveitar ao máximo, que eu só tenho 30 minutos com você e você é uma enciclopédia. Mas você tem lá, você se depara com alguns criminosos que se apropriam do dinheiro público, mas conseguem ter operadores do direito e mantém. Você tem do outro lado, você sai de uma situação e vê uma outra situação daqueles que não tem como pagar um bom advogado. Exatamente. E aí você vê duas Alagoas, né? São 2 Alagoas. Então, por exemplo, então, voltando lá na sua pergunta. Você entendendo a conjuntura que eu estou fazendo para até chegar ao GAES? Sim, olha, em 2017, eu tinha acabado o mestrado, né, um pouco antes,
E o doutor Alfredo, então, e a minha intenção era... Alfredo Gaspar de Mendonça, né? Agora deputado federal. Isso. E a minha intenção era ir para o doutorado e de lá ficar na universidade, me aposentar, ficar ligado à escola. Sossegar. Era essa... E aí ele... Eu acho que não combinava muito com você. Ele me ligou, né? E dizendo que precisávamos, que ele tinha... Ok. E eu, a partir daí, comecei, vamos dizer assim, a me inteirar no assunto. E a sua análise está perfeita. Você entendeu? Você vem para o Ministério Público, você identifica uma Alagoas miserável, você vai para as comarcas, vê a raiz da miséria, constata, aí você é chamado para combater a sonegação, devolver a miséria, o que era dela e que não pertencia, e que não estava chegando. Esse é o ponto. O dinheiro que nós vamos buscar dos sonegadores, dos lavadores de bem, é o dinheiro do povo. É o dinheiro do povo. Então, muitas vezes... Que não está chegando para o sujeito que está preso. Que não chega. Aí o sujeito que está na periferia. Você tem, além dos miseráveis, você tem imigrantes. Você tem boliviano, peruano e todas essas pessoas pressionando o serviço público. Mais saúde, segurança, moradia, comida, emprego. Ele me avisou lá que tem 10 minutos que eu quero chegar no GAESF. Vamos lá. No GAESF você inicia em 2017, é isso? Eu começo em 2017 e primeiro tentando fazer uma radiografia e aí você começa a ver alguns números macros. Em torno de 6 bilhões de dívida ativa, porque você tem 3 níveis de sonegação. Você tem a sonegação de varejo, que é o posto de gasolina, o restaurante, o cara do coco que não te dá nota. Que esse que é menos de 2 milhões de reais. Que menos de 2 milhões. Você tem uma fraude estruturada, que são onde já entram profissionais das mais várias áreas, contadores. Como é que é a fraude estruturada? É aquela que o sujeito inventa CPF, bota em nome... Isso, ele coloca nome de terceiros, avatares, testa de ferro, laranjas, e ficam controlando a empresa por trás. Ao final, quando estoura 40, 50, 100 milhões, temos casos até de 400 milhões, está em nome do jardineiro, está em nome do morador de rua. Que nem sabe que tem aquilo. Nem sabe. Aí, quando a Procuradoria-Geral do Estado, que é uma parceira importante, entra para executar, não tem bens, dá execução negativa. Então, estoura o prejuízo para o Estado. De 2017 para cá, você já, quer dizer, o grupo que você faz parte, esse grupo que você faz parte é formado por quem? Olha, nós temos a Secretaria de Fazenda, com 7 auditores fiscais, a Procuradoria-Geral do Estado, com 2 procuradores de Estado, nós temos uma delegacia de Polícia Civil completa e temos ainda 15 policiais militares na inteligência militar. Nesse período, esse grupo, que a gente tem visto agora quase que anual, 4, 5, para esse ano tinha uma previsão de 10, mas você conseguiu realizar 5, nós tivemos aí um momento eleitoral. Já foi possível identificar uma sonegação de quanto em Alagoas? Olha, se você pegar de 2017 para cá, foram identificados 1 bilhão e 400 milhões. Isso de sujeito que se apropriou do dinheiro que era do contribuinte, que era para repassar, que era para a escola, para a saúde. Quando a gente fala de sonegação, a gente se esquece de que esse dinheiro faltou na escola. Faltou, exatamente. Foi a merenda que foi prejudicada, foi o asfalto que não chegou, foi a infraestrutura. O remédio que não pôde comprar. A farmácia que não tinha o remédio para atender. Então, repara só, desses 1 bilhão e 400... Você está incluindo aí bens também? Não, aí, assim, incluindo tudo. Mais ou menos 400 milhões ingressaram no caixa. Você já conseguiu recuperar? Conseguiu recuperar. Gente, nós estamos falando de uma sonegação de 1 bilhão e 400 milhões de reais já identificado. É muito mais, mas já conseguiram recuperar 400 milhões. E mais, existem 114 imóveis bloqueados e 150 veículos bloqueados também. Então, isso o Estado está brigando através da Procuradoria, estamos esperando os processos acabarem, para esses imóveis todos entrarem. Eu conversei na semana passada com o secretário Jorge Santoro, e ele rasgou elogios do senhor, e aqui ele revelou para a gente que uma parte do dinheiro da sonegação vai para
o Fundo Garantidor da Previdência. Como é que esse dinheiro voltando para quem precisa? Quer dizer, o trabalho do GAESF é uma coisa sem volta, né? É de futuro. Não, de futuro. A minha percepção é que a estrutura do GAESF, dessa forma centralizada, é uma coisa perene. Que esse dinheiro indo para esse fundo da Previdência, Isso. O senhor acha que é uma aplicação correta? Olha, eu acho o seguinte, basicamente, se imagina que esses 114 imóveis sejam transferidos para a L Ativos, que é uma empresa de Alagoas que cuida dos bens. Então, nós temos assim, nesse grupo, você tem 7 fazendas, você tem dezenas de apartamentos, você tem lojas, você tem estacionamento. Na Rua do Sol, tem um estacionamento que vai vir para o Estado. Tudo vai para esse AL? Vai para a L Ativos. Que vai manter o... Que vai fazer a organização, ora vai vender, ora vai alugar, mas vai fazer caixa para... em favor do AL Previdência. Quer dizer, o GAESF hoje está... Eu acho que ficou mais do que você imaginou, né? Não, com certeza. Porque assim, hoje eu te falava antes, vamos sair daqui a pouco vai ter uma reunião, porque assim, tem uma série de coisas. Por exemplo, no governo que está se acabando do Bolsonaro, ele mexeu nas alíquotas de CMS. Exatamente. O Estado perdeu aí R$500 bilhão de reais. E é um dinheiro que vai ter que voltar. Tem que voltar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, para você equalizar as contas, ou você diminui a prestação de serviço público, que não é possível com 50% inscrito em programas sociais. Ou você aumenta impostos. Não é possível, porque ninguém aguenta mais. Está todo mundo quebrado. Ou você atua no controle de sonegação fiscal, fazendo com que as pessoas paguem o que é devido, né? Porque, é como você disse, o dinheiro não é dela, ela está recebendo para repassar. Exatamente. E a última coisa que eu acho extremamente importante é o seguinte, as pessoas que mexem com esse plano de sonegação fiscal, lavagem de bens, eles não se sentem criminosos, eles se sentem espertos. Agora, para chegar a essas pessoas, porque antigamente era um trabalho manual, era um trabalho hercúleo, cansativo. Vocês ainda trabalham assim ou já tem uma estrutura que 24 horas operando? Não, trabalha direto e hoje assim, cruzamento. Estamos comprando softwares, né? Inteligência artificial. A Secretaria de Fazenda comprou um supercomputador. Então, nós vamos ter a possibilidade de ter toda a movimentação do Estado. Qualquer movimento atípico vai estar ali e mais. Estamos planejando com os outros Ministérios Públicos do Nordeste fazer um cinturão virtual. Quando o sujeito entrar na Bahia e estiver se destinando ao Maranhão, nós vamos controlar os passos dele para saber se ele vai entregar exatamente aquela mercadoria ali no destino. Está em discussão agora, nesse momento, com o secretário Saraiva, com o comandante Amorim, a reativação da Companhia de Polícia Fazendária, que vai atuar nos postos fiscais, vai atuar na rua, ou seja, garantir, fechar o cerco. O cerco está montado. E fazer com que as pessoas, porque quando alguém abre uma empresa, ela sabe que ela tem o risco dela, ela tem que administrar bem, ela sabe quanto vai pagar de imposto, então tem que, o que é combinado não é caro. Você tinha previsto, eu me lembro que a gente conversou um tempo desse atrás, você tinha previsão de fazer 10 operações esse ano e se identificava ali algo em torno de 5 bilhões de reais, só esse ano, né, de sonegação. Foi possível ou a eleição atrapalhou um pouco? Não, atrapalhou porque nós tivemos alguns cuidados, né? Porque aí o sujeito ia dizer, não, estou sendo vítima de uma perseguição eleitoral. Esperou para fazer, mas algumas essas operações vão acontecer? Vão acontecer, não há dúvida. Foi possível realizar 50% dessas operações? Nós realizamos esse ano 5 operações, né? Num montante aí identificável aí, naquele montante de 1 bilhão e 400, nesse ano foram mais ou menos 250 milhões identificados e estamos recuperando esse dinheiro. E esse dinheiro vai voltar para quem de direito? Vai voltar para o povo. É um dinheiro do povo e vai voltar para o povo.
eu estou com o meu tempo. Eu vou ter que te convidar depois para a gente voltar para conversar mais sobre a combate. Mas para a gente concluir, sonegar é um crime que compensa ainda para alguns ou não vale mais a pena? Não, não vale mais a pena. Quem tiver numa situação que, por qualquer motivo, que a gente também tem que ver o lado das pessoas, né? Claro. Por qualquer motivo, não conseguiu pagar suas contribuições, nós vivemos um momento difícil de pandemia, claro. essa coisa. O que essas pessoas devem fazer? Que está devendo agora, que se apropriou de um dinheiro que não pertence a ele, que é o dinheiro do tributo, o que ela deve fazer? Ele pode fazer duas coisas. Ele pode procurar ou a Secretaria de Fazenda ou o GAESF. Porque quando a pessoa vai espontaneamente e se apresenta e denuncia, o que você falou é corretíssimo. Esse sonegador que nós estamos falando não é aquele que 3 meses, 4 meses deixa de pagar por um problema de aperto. Nós estamos falando de um sonegador que teve aqui em Alagoas, que ficou 10 anos sem pagar imposto. Não tem desculpa. Fez patrimônio com dinheiro. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, para esses que são eventuais, a Fazenda tem mecanismos de financiar em 5 anos, parcelar. O GAESF, por sua vez, quando é avisado e vê que isso aí não entra com medidas criminais. Não tem aquelas operações. Não tem as operações. Vários casos, agora mesmo. Pronto, agora tem talvez aí um mês, um cidadão nesta linha que você falou, ele chegou e disse, olha, eu tive um problema aqui de 5 milhões e quero pagar. E fez parcelamento. O parcelamento, está honrando, vai tocar a vida, vai tocar a vida. Que dificuldades todas são sujeitos, né? Todo mundo está sujeito, sabe? Então, eu quero, inclusive, te convidar, você, no dia que você puder, para você conhecer a instalação do GAESF, como funciona, como trabalha, como é que essas ligações, né, entre as instituições, que é em benefício do povo alagoano, com certeza. Primeiro, eu quero dizer que sou grato por sua presença aqui. Eu acho que foi bastante esclarecedor, que você não é um promotor que caiu de paraquedas, está dedicando a sua vida para Alagoas. Eu sou muito grato pela entrevista e quero avisar quem está em situação de dificuldade. Nós vivemos 2 anos da pandemia, ela destroçou a economia no mundo, e em países pobres, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, também foi um caos. Em estados como Alagoas, que mais da metade da população em situação de miséria, e temos aí dentro dessa situação de miséria, a miséria extrema, procure logo, vá se regularizar. O crime não compensa. E agora a sonegação tem computadores trabalhando 24 horas. E um promotor de justiça que não está a serviço do Ministério Público, não. Está a serviço de 3.300.000 alagoanos. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua oportunidade. E eu não posso também deixar por último só de fazer assim de colocação. Primeiro, falar da credibilidade, do profissionalismo do Jorge Santoro, sim, que realmente é uma pessoa técnica. Realmente não foge 1 milímetro da tecnicidade. E do Procurador de Justiça, Márcio Tenório, que realmente, assim, o apoio absoluto às estruturas ao GAESF e fazendo realmente a coisa funcionar. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Eu agradeço.